tempo é precioso. Os irmãos sabem muito bem que na última quarta-feira, o presbítero Fabrício tomou posse ali em uma congregação no Aprígio Vilela. Não pude estar por lá, pois estava dando posse a um outro pastor, mas ele sabia, e a vida de obreiro é assim mesmo. E o presbítero Fabrício, que durante 15 anos tem servido ao Senhor aqui nesta igreja, e Deus tem abençoado o trabalho das mãos do Fabrício, da sua esposa, a irmã Patrícia. Eu, dentro desses 4 anos e meio, só tenho que agradecer a Deus pelo trabalho que Ele tem feito aqui em prol do reino de Deus, tem nos ajudado, cooperado comigo na obra do Senhor. E a Bíblia diz que aquele que é fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Digo amém em nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Queridos, eu quero vos saudar com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Diz que toda despedida é difícil, né? Nunca vai ser fácil. E pensar que como membro dessa congregação, é a última vez que eu estou tendo a oportunidade, não é tão fácil, não é tão simples assim. Há 15 anos atrás, né, saímos ali de Cruz das Almas, o bairro onde eu me criei. Eu cheguei do Rio de Janeiro aqui em Maceió muito criança, muito novo, e a gente foi morar ali em Cruz das Almas, e ali eu me criei. E a igreja onde eu me converti, aonde eu voltei para Cristo de fato, e saímos dali vindo para o Benedito Bentes há 15 anos. E agora pensar que estamos saindo daqui não é tão simples, não é tão fácil assim. Quem me conhece de perto sabe que eu nunca desejei ser pastor, dirigir igreja, nunca desejei isso, nunca corri atrás disso. Até porque eu prego uma mensagem há muitos anos que tem como título Saindo da Zona de Conforto. Aqui para mim é uma zona de conforto. Eu estava muito bem aqui, todas as vezes que o meu pastor falava comigo acerca de dirigir igreja, eu sempre dizia: pastor, eu estou bem aqui, estou muito tranquilo aqui, cooperando com a igreja, cooperando com o meu pastor, eu estava muito bem. Mas a gente sabe que quando chega a vontade de Deus e também dos nossos líderes, a gente tem que atender e obedecer e seguir aquilo que Deus tem determinado. Eu quero ler um texto, não vou me demorar, está escrito no livro de Atos, capítulo 20, versículo 24, é a passagem onde o apóstolo Paulo está se despedindo da igreja. Não vou ler o texto todo porque não convém, a despedida de Paulo é um pouco pesada para a igreja, ele chega a falar com a igreja que nunca mais os irmãos iriam ver o rosto dele, então não cabe aqui nessa noite, né? Mas somente o versículo 24, com certeza, ele dá para ser usado e tomar como base nesse momento. 20 e 24 de Atos, está escrito: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. O apóstolo Paulo, se despedindo da igreja, ele deixa essa palavra, que ele não tinha a vida dele em nada por preciosa. Paulo, por várias vezes, ele vai mostrar para a igreja que ele tinha abrido mão da sua própria vontade, do seu próprio livre-arbítrio, do seu próprio propósito ou projetos, para viver o projeto de Deus, aquilo que Deus tinha determinado na sua vida. Quando eu voltei para Cristo, lá em Cruz das Almas, eu sempre gosto de enfatizar isso, eu, a Patrícia, o Patrício com 2 meses de idade, aproximadamente uns 2 meses de idade, e eu sempre disse que eu nunca tive assim um propósito, algo que eu quisesse ser. Quando você é jovem, geralmente você diz: não, quando eu crescer eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. E eu parava, pensava, e eu não conseguia ver um rumo na minha vida.
eu não conseguia ver uma profissão, uma área que eu tivesse desejo realmente de atuar. Pensei em educação física, sempre fui muito ligado ao esporte, mas nunca tive um propósito determinado. E eu me lembro como hoje, na cruzada, ali em Cruz das Almas, na rua onde me criei, a igreja Assembleia de Deus, ela fica exatamente na rua onde eu me criei, em Cruz das Almas, rua do Gércio Vanderlei. E naquela cruzada, pastor Ednilson, que hoje é pastor em Maragogi, ele fechou a rua e organizou uma cruzada. Eu não pude estar todas as noites, mas eu estive apenas uma noite, se não for a memória, na quinta-feira. Se não for a memória, na quinta-feira. E pastor Jário estava pregando. Pastor Jário Teixeira, eu não conhecia, não sabia quem era Jário, e ele estava ministrando naquela noite. Eu vinha de um processo muito doloroso, os irmãos conhecem a minha história, eu não vou entrar dentro do testemunho do que Deus fez na vida do meu filho, na vida da minha família, e eu vinha de um processo muito doloroso mesmo. Não foi fácil, não foi algo tão simples assim, ter um filho condenado pela medicina e ver ele praticamente partindo, praticamente morrendo. Eu vi a minha irmã ligando no telefone, falando com uma amiga de infância e dizendo: acabou, não tem jeito, meu sobrinho vai morrer. Eu estava do lado dela quando ela falou isso. Era uma doença incurável, chamada hemofilia. Tem um doutor aqui, ele pode confirmar que a hemofilia não tem cura. E ali foi um processo doloroso. Só que Deus, ele curou meu filho. Louvado seja o nome do Senhor. É uma alegria, para a glória do Senhor, poder dizer que meu filho foi curado de hemofilia. Isso aí é algo que a igreja pode adorar o Senhor por isso. E naquela noite o pastor Jário pregava. Eu já tinha decidido voltar para o Evangelho. Eu já tinha decidido isso. Eu só não sabia onde eu ia congregar. Eu não sabia qual ministério, qual igreja. Eu estava orando e pedindo direção a Deus. Eu fui para uma igreja que na verdade é uma seita, onde eu estive ligado num período da minha juventude, adolescência, e à noite a gente foi para essa cruzada. E o pastor Jário pregava, e Deus usou poderosamente Jário Teixeira naquela noite, e eu fiquei maravilhado. E o que me chamou a atenção, Magdiel, no pastor Jário, é que Deus usou ele para uma mulher no meio da rua, que não era evangélica, que não era crente, e Deus revelou a vida da mulher para ele. E aquilo mexeu muito comigo, porque eu era perseguidor da Assembleia de Deus. Eu perseguia questão de profecia, de línguas estranhas, isso aí para mim era demônio. Eu falava que eu era um blasfemador, como disse alguma vez, você era um blasfemador terrível. E daqui a pouco eu estou aí naquela cruzada, e eu vejo o pastor Jário sendo usado e revelando em detalhes a vida de uma mulher que eu não conhecia. E aquilo mexeu comigo de uma forma tão grande que eu não via a hora do culto acabar. Eu queria ficar sozinho com Deus. E naquela noite, na hora do convite, a minha prima cantando em cima do palanque, eu me lembro o hino que ela entoava, que ela adorava naquela noite, né? Quero que valorize o que você tem. Eu olhei para a Patrícia e disse: vamos. Ela perguntou: vai ser nessa igreja? Eu disse: vamos. E a gente se levantou e foi. E ali, oficialmente, nós voltamos para Cristo, voltamos para Jesus. E eu saí dali numa agonia tão grande, eu queria ficar sozinho com Deus. Eu queria ficar sozinho com Deus um tempo. Eu levei ela para casa, deixei ela, o Patrício, tinha um cachorrinho que não era nosso, era da vizinha, Eu peguei ele, era do Juan, eu peguei ele e fui para a praia. Eu morava a 100 metros da praia, era lua cheia, e eu cheguei meia-noite, querido, na beira da praia, fiquei olhando para a lua, sozinho com Deus. Era tudo que eu queria, era ficar sozinho com Deus. E as minhas palavras, pastor, foi essa: Deus, hoje eu sei o que eu quero da minha vida, eu quero te servir. Eu não quero mais nada. Tudo que eu quero da minha vida é te servir. Eu disse: Deus, eu nunca soube o que eu queria fazer da minha vida. Eu passei toda a minha infância, adolescência, juventude, e eu nunca senti desejo de fazer nada. E hoje eu descobri o que eu quero da minha vida. Eu quero te servir, eu quero te conhecer. E ali na beira da praia, meu primeiro dia de crente, eu disparei em falar em mistérios com Deus, sozinho na beira da praia. No meu primeiro dia do Evangelho, meu primeiro dia voltando para Cristo, eu disparei línguas estranhas na beira da praia, mas fiquei em segredo para mim e para Deus. E eu saí dali convicto que eu queria servir a Deus, que tudo que eu queria era me dedicar à obra dele. Passou o tempo, a gente teve que vir para Benedito Bentes. Ali em Cruz das Almas, pastor, era minha zona de conforto. Deus falou comigo, pastor Alves, numa quinta-feira à tarde, eu com 2 meses que tinha voltado para a igreja, usou alguém que veio de fora e disse que o que ele ia fazer na minha vida seria com muita pressa, seria logo, e que alguém ficaria espantado e falaria que não tinha como, que eu era muito novo e não podia ser.
mas que era a vontade dele. E de fato, eu creio que a igreja, ela estava assim maravilhada comigo, com a Patrícia, com o Patrício. A gente caiu assim na graça da igreja. Era o xodó da igreja, era o xodó, pela forma que Deus nos trouxe, pelo que aconteceu, pela enfermidade, pela cura, pelo milagre. A gente caiu no colo da igreja. E com 10 meses de evangelho, 2 meses de evangelho, meu nome era mais cogitado para o diaconato da igreja. E eu creio que Deus olhou e disse, não, eu disse que era com pressa, mas não era com tanta pressa assim. Vão estragar você aqui. E Deus me arrancou, Ele me arrancou de Cruz das Almas. Eu não ia sair de lá nunca. Ele me arrancou de Cruz das Almas, Ele fez um reboliço na minha vida, na vida da minha família, e me trouxe a Benedito Bentes I, aonde eu nunca pensei em pisar, aonde eu nunca pensei em morar. Se muito eu vim aqui, foi 2 vezes na minha vida. Se muito eu pisei nesse bairro, foi 2 vezes. Não conhecia nada e ninguém aqui. E Deus nos trouxe no Cruz das Almas e nos colocou aqui. E eu perguntei, Deus, o que é que eu vou fazer naquele lugar? Eu não conheço nada, não conheço ninguém, Benedito Bentes. E Deus olhou para mim, Ele falou comigo uma tarde em Cruz das Almas, lá na igreja. Eu estava pintando a igreja e Deus disse, eu estou levando você para lá, para você aprender. Pronto, somente isso. Deus disse, lá vai ser a sua escola. Lá eu vou lhe ensinar o que você precisa saber. E eu vim para cá e eu posso louvar a Deus. Aqui foi uma faculdade de Deus, não só na minha vida, mas já vi muitos aqui testemunhar que Benedito Bentes foi uma faculdade de Deus em sua vida. Então eu posso dizer com toda alegria que aqui foi uma faculdade. Deus me ensinou tudo o que eu precisava fazer, que eu precisava aprender. Se você pensar e perguntar as experiências, eu não vou dizer que foram experiências boas e ruins, não. Todas foram boas, todas foram boas. Se eu for testemunhar, alguém vai dizer, não, Fabrício, isso aí não foi bom. O que fizeram, o que falaram, não foi bom. Isso que aconteceu não foi bom, mas vamos dizer, todas elas foram boas, porque todas elas contribuíram. O apóstolo Paulo, eu já estou encerrando, ele disse em Romanos, capítulo 8, versículo 28, que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu decreto. Eu vi quando eu fui ao diaconato, no curso para diácono, eu tive a honra de ter como um dos meus professores no curso para diácono, em saudosa memória, pastor Humildes, que foi nosso secretário de missões. E ele disse que passou muitos anos, pastor Edmilson, da vida ministerial dele, sem pregar esse versículo de Romanos, porque ele disse que não acreditava nisso. Ele disse, não tem como é que tudo pode contribuir para o seu bem? Ele disse, eu já era pastor, eu já pastoreava a igreja, mas se eu pudesse, eu riscava, eu apagava esse versículo, até que um dia Deus permitiu uma oportunidade, uma experiência na vida do pastor Humildes, e ele passou pela experiência, e no final ele disse, é verdade, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, e são chamados segundo o seu decreto. Então eu posso dizer que tudo que aconteceu na minha vida neste lugar foi para o bem, nunca foi para o mal. Foi todas as experiências boas, nenhuma delas foi ruim. E eu louvo a Deus por isso, porque aquilo que aconteceu, se não tivesse acontecido, com certeza eu hoje não estaria pronto para aquilo que Deus tem determinado, para aquilo que Deus tem colocado. Se eu pudesse, eu permaneceria aqui, eu não sairia daqui nunca. Estava muito bem, eu disse meu pastor, eu estava muito tranquilo aqui, muito em paz, podendo cooperar com ele, podendo pregar, podendo dar aula, podendo trabalhar, sem assumir um peso, uma responsabilidade tão grande. Eu disse um dia desse a um irmão que estava querendo colocar a situação de uma outra forma, como se eu estivesse ganhando um prêmio por estar dirigindo igreja, e eu disse, abençoado, só deseja, só fica louco, ansioso para dirigir congregação, para dirigir igreja, quem nunca dirigiu. Quem nunca dirigiu. Quem nunca dirigiu não sabe o que é dirigir igreja, aí fica numa ansiedade louca. O pastor perguntou para mim, mas você não tem ansiedade? Eu disse, não tenho, pastor. Mas eu tinha uma ansiedade tão grande, eu disse, mas eu não tenho, eu não posso mentir. Eu não tenho ansiedade de dirigir igreja. Se eu falar que eu tenho, eu vou mentir. Eu tenho ansiedade de ficar na minha igreja, cooperando com o pastor, pregando, viajando, dando aula, fazendo aquilo que me der a oportunidade. Mas dirigir igreja, não, eu não tenho.
porque eu já passei em todas as subs do Benedito Bentes. Tive a oportunidade de dirigir todas as subs e eu sei o que é trabalhar com o povo. Eu sei o que é assumir a responsabilidade de estar à frente de uma igreja. E só tem essa ansiedade louca quem nunca teve essa oportunidade. Então eu só tenho que louvar a Deus. Aqui nessa igreja, eu passei pela campanha quando cheguei, uma experiência muito boa. Eu saí da campanha, eu fui professor da escola dominical, eu fui auxiliar, eu fui ao diaconato, eu fui ao presbitério, eu tive a oportunidade de dirigir todas as subs, só não dirigi a São Caetano, porque eu era diácono na época, mas tem um irmãozinho na São Caetano que toda vez que eu vou pregar lá, eu é um senhor de idade, ele vem me abraçar e diz, meu primeiro dirigente, porque quando lá foi ponto de pregação, o primeiro que foi dirigir lá o trabalho fui eu, e ele se lembra disso até hoje, que eu fui o primeiro a dirigir lá com um ponto de pregação, não como sub. Então Deus me deu muitas oportunidades aqui, de organizar cruzada, de ser superintendente durante 5 anos da escola bíblica dominical, de minha esposa trabalhar na Grota da Paz, ter a oportunidade de fundar o departamento de senhoras ali, trabalhar com crianças, trabalhar com orquestra. Então Deus nos abençoou muito, e eu só tenho que louvar e agradecer a Deus por isso, pela vida da igreja em Benedito Bentes On, que Deus possa abençoar poderosamente cada um dos irmãos, que Deus possa enriquecer com toda sorte de bênçãos materiais e espirituais. O nosso pastor Edmilson, que nesses 4 anos e meio, como ele tem dito, tem nos dado a oportunidade de cooperar e de trabalhar neste lugar, e eu só tenho que louvar pela vida dele, pela vida da sua família, que Deus possa abençoar poderosamente em nome do Senhor Jesus. Nosso pastor já tem justificado que a Patrícia vai permanecer aqui, e com certeza a gente também está aqui, né? A gente mora no bairro e não estamos distantes, mas eu não sei se eu digo infelizmente ou se felizmente, a gente como membro da congregação, a gente entende que não pode mais permanecer, porque tem que estar lá com os irmãos, assumindo a responsabilidade. Eu combinei com eles da ceia ser amanhã, para que eu pudesse estar aqui. Eu pedi que eles autorizassem, eles autorizaram, eles liberaram que a ceia fosse amanhã, para que a gente pudesse estar aqui hoje. E eu louvo a Deus por isso. Eu agradeço, meu pastor. Muito obrigado aos obreiros, presbíteros, diáconos, auxiliares. Que Deus abençoe poderosamente cada um dos irmãos.